Você, sim, você já se deparou com um texto bíblico traduzido de maneiras diferentes? Sim, com certeza. Se você é uma pessoa que gosta de ler e examinar várias traduções da Bíblia, você já se deparou com um texto bíblico onde uma tradução diz uma coisa e a outra tradução diz outra coisa. Aí você fica pensando, qual das duas está correta? Bem, nós temos que examinar a língua original para saber qual das duas está correta. Para isso é preciso ter interesse em estudar pelo menos alguma coisa da língua original em que a Bíblia foi escrita. É isso que nós vamos estudar neste vídeo. Mas antes... Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se! Bem, meus amigos, o que estou falando hoje, nós vamos ver a respeito de Zacarias capítulo 12 e o versículo 10. Existem traduções onde tem uma parte nesse versículo que é ligeiramente diferente da outra, mas que também é importante sabermos qual das duas versões está em harmonia com o pensamento de Zacarias capítulo 12, verso 10. Ok? Para iniciar, nós vamos ver aqui na Bíblia Alfalite, a Bíblia Alfalite, que na verdade ela é uma versão da Almeida, e algumas Almeidas, algumas traduções da Almeida, de João Ferreira de Almeida, vai trazer dessa forma: e sobre a casa de Davi derramarei de meu espírito, e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. Veja a parte que nós vamos considerar. E olharão para mim, a quem eles traspassaram. E olharão para mim. Aqui, Jeová, por meio do profeta, falando através do profeta Zacarias, diz que as pessoas olhariam para ele, ou seja, para Jeová, quando ele diz para mim, a quem eles, ou a casa de Israel, traspassaram. Porém, a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, publicado pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York, diz, Zacarias 10:12, e eu vou derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de favor e de rogos. Bem, até aqui, favor e rogos é sinônimo de graça e súplica. Mas vamos continuar o versículo, né? Diz, e eles certamente olharão para aquele a quem traspassaram. Notou? A primeira tradução, João Ferreira de Almeida, diz, e olharão para mim a quem traspassaram. Mas a Bíblia, Novo Mundo, tradução Novo Mundo, diz, e olharão para aquele. E antes que você diga a tradução Novo Mundo é quem está errada. Ou, antes que você, que é a testemunha de Jeová, diga assim, a tradução João Ferreira de Almeida é que está errada, nós temos que considerar como está no texto original. Essa palavra traduzida como olharam para mim, na João Ferreira de Almeida, ou olharam para aquele, na tradução Novo Mundo, e em outras traduções da João Ferreira de Almeida, até mesmo da NVI, no hebraico, ela aparece dessa forma. Então, o que vai mudar
nessa questão. Por que essa diferença de tradução? Nós sabemos o seguinte: a língua original em que foi escrito Zacarias, capítulo 12, verso 10, é o hebraico. E o hebraico original não tem pontos que representam as vogais, as 5 vogais, A, E, I, O, U. É um texto consonantal. Então, só que no século V depois de Cristo, os massoretas, ou massoretas, tanto faz, que eram escribas judeus, eles começaram a pontuar o texto hebraico para que fosse mais fácil das pessoas que não entendem e não têm familiaridade com a língua possam entender o que ali está escrito. Só, meus amigos, que essas pontuações vocálicas que as colocaram na Bíblia não foram inspiradas por Deus. Então, há este caso onde o texto massorético pontua, né? Coloca os pontos vocálicos, as letras vocais, os pontos que representam as vogais, embaixo das letras hebraicas, da palavra que se pronuncia de acordo com a pontuação dos massoretas, ou massoretas. Elai. Para mim, Elai. Porém, será que os massoretas, eles realmente acertaram nessa pontuação? Será que Jeová está dizendo ali que olharão para ele, Elai, ou para aquele, Elei? É por isso que, de acordo com a pontuação massorética, essa tradução disse: e olharão para mim. Mas, se nós formos ver o contexto desse mesmo texto e também o que o inspirado apóstolo João escreveu, nós vamos ver a tradução correta. Não é Elai. A pontuação está errada, a pontuação dos massoretas está errada. Porque, na verdade, é para se pronunciar Elei, que é aquele a quem traspassaram. Vocês sabem que é impossível alguém traspassar Jeová, o Todo-Poderoso. Ele é Espírito. Nenhum homem pode vê-lo. Então, certamente, Zacarias está falando de outra pessoa que seria traspassado. Veja no próprio texto de Zacarias, capítulo 12, verso 10. A continuação do versículo que foi lido. Após dizer, e olharão para mim, essa tradução aqui diz, aí diz, e olharão para mim a quem eles, os israelitas, traspassaram, e o prantearão como alguém que chora por seu único filho, e sentirão muita dor, note agora o pronome, por ele. Então, esse pronome por ele não está combinando com o primeiro pronome mencionado, quando disse, olharão para mim. Para mim está na primeira pessoa. No entanto, por ele está na terceira pessoa. Então, o texto a tradução, dentro do mesmo versículo, está se contradizendo. Porque se fosse para Jeová, se a tradução aqui correta fosse e olharão para mim, então as pessoas, então Jeová iria continuar dizendo que Israel chorariam por mim, Jeová diria, mas não, ele diz, e prantearão e chorarão por ele, ou seja, uma terceira pessoa. Por isso que essa tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, ela está correta. Está harmonioso o versículo. O primeiro pronome que aparece, também ele está em harmonia com o segundo pronome dentro do próprio versículo. Quando disse assim, ó, e eles certamente olharão para aquele. Veja, está na terceira pessoa esse pronome demonstrativo. Para aquele a quem traspassaram, e certamente o lamentarão. Veja, não está dizendo certamente me lamentarão, como no lamento por um filho único,
e haverá lamentação amarga por ele, não por mim. Então, esse versículo traduzido aqui está correto, está harmonioso. Os pronomes a que aparecem dentro do texto se harmonizam, sempre aparecendo na terceira pessoa. Olharão para aquele, o lamentarão, chorarão por ele. Se você ainda não está convencido disto, de que a tradução correta de Zacarias 10:12 é por ele, ou por aquele, e não por mim, como algumas traduções dizem, estou colocando aqui como outras traduções traduzem da mesma maneira que a tradução Novo Mundo. Mas dentro dessa tradução que traduziu chorarão por mim e olharão para mim, que diz, essa mesma tradução que diz e olharão para mim, veja, a gente já viu que ela dentro do próprio texto se contradiz, quando depois diz o lamentarão, ou seja, lamentarão uma outra pessoa e não o próprio Jeová, e chorarão por ele e não por Jeová. Vamos ver o que o inspirado apóstolo João ele escreve, como ele traduziu, como ele cita e traduz esse texto, esse mesmo texto de Zacarias 12:10, aqui no capítulo 19, verso 37. Pegue a sua Bíblia e veja. A Escritura outra vez diz: olharão para aquele que traspassaram. Aquele, não para mim, a quem traspassaram, mas para aquele que traspassaram. Embora haja alguns judeus que digam que essa tradução aqui de João, capítulo 19:37, está adulterada, não foi escrita dessa maneira, peça para qualquer um que diz isso provar, mostrar alguma prova de adulteração nesse texto de João 19:37. Não tem. Então, meus amigos, quem usa Zacarias capítulo 12, verso 10, para dizer que foi Jeová, o próprio Jeová, que foi traspassado no madeiro, lá na cruz, nos taurós, na estaca de tortura, essa pessoa, ela tem que negar João 19:37 e dizer que foi adulterado esse texto, sem prova nenhuma. E quando alguém acusa outra pessoa de um crime, ela tem que ter as provas. Se não tiver, essa pessoa que acusou é uma falsa testemunha. E a palavra de Deus diz que quem dá falso testemunho deve ser apedrejado. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se.